Vamos compartilhar, vamos juntos receber a palavra, né, no capítulo 12, no versículo 20 do Evangelho de João. Aleluia. Tudo que está escrito na Bíblia nos traz algum ensino, amém? Você concorda com isso? Que aquela coisa que a gente lê, por que está escrito aqui não faz sentido? Faz sentido. Tudo faz sentido na palavra de Deus. Se Deus diz que se tirar um tio, um pingo no i, um tio, tudo faz sentido, né? Então, vamos tentar descobrir coisas que fazem sentido para nós. João 12, Evangelho de João capítulo 12, a partir do 20. Ora, entre os judeus que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, mas quem odeia a sua vida, nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Obrigado, Jesus, eu te peço, Espírito de Deus, que me use como um canal nas tuas mãos para expressar todo o seu desejo e tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem, a intenção do seu coração para nós hoje, com a explanação dessa palavra. Obrigado, Jesus, e por nos permitir esse momento tão precioso. E eu quero repreender todo espírito que veio para distrair, roubar, para causar indiferença quanto à sua palavra. E nós nos apresentamos simplesmente para compartilhar, para repartir aquilo que o Senhor nos deu, ou parte daquilo, e que o Senhor complete essa obra no coração de cada um de nós, ao tentar esclarecer tudo aquilo que o Senhor nos comunicou. Eu quero te agradecer, Pai, por cada vida aqui. Certamente estão aqui todos aqueles que têm uma necessidade de ouvir essa palavra, e eu já profetizo que ao ouvir, eles não serão somente ouvintes, mas eles serão praticantes dessa palavra, que ela nos transforme, Pai, nos habilite, nos capacite a viver um evangelho mais encorajado, mais verdadeiro, um evangelho de poder. Eu oro, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso à palavra do Senhor? Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele inicia dizendo, que entre aqueles que subiram para adorar, durante a festa, havia também alguns gregos, que entre eles havia alguns gregos. E fica claro então que para mim já de cara que não são todos que sobem para adorar na festa, que nem todos que subiram para adorar na festa, eles eram seguidores de Jesus. Sempre haverão aqueles que são apenas curiosos, mas eu diria que é nesse ambiente dos curiosos que Deus ali encontra os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sempre no meio de uma multidão daqueles que querem simplesmente conhecer, alguns que querem um compromisso maior. Mas quem eram esses curiosos, pretensiosos da época de Jesus? Eram os gregos que o texto falou, e eu fui um pouquinho, não profundamente, mas uma pequena pesquisada sobre esse povo. Os gregos, eles foram os povos que mais influenciaram em todas as culturas da época, a política, a religião. A nossa democracia é uma herança grega, a política, a religião, a ciência, crenças, a arquitetura, filosofia, e até hoje tudo isso continua influenciando o mundo todo, mesmo com os romanos conquistando as cidades e também o reino ali, parte do reino a partir do ano 167 a.C., a língua e a influência grega, elas eram tão fortes que não conseguiram dizimar isso, eles permaneceram. E na época de Jesus, esses costumes e as ideias dos gregos, eles eram parte importante da vida
e também da cultura palestina. Porque após a conquista, essa conquista de Roma, né, os escravos gregos que foram levados para trabalhar na casa dos romanos, quem eram? Eles eram os médicos, os professores, os pensadores, eles eram os formadores de opinião, eles eram os contadores. Então os romanos acabaram adotando muitas formas gregas de pensar. E eles aprenderam, né, a falar grego. Os romanos até trouxeram alguns deuses gregos, mudaram os nomes deles, e alguns estão aí no nosso meio, romano, ainda até hoje, alguns deuses gregos que foram trocados os nomes, né, no Império Romano, mas eles eram deuses gregos. Até o Novo Testamento foi influenciado, foi escrito em grego, o Novo Testamento. Os gregos, no tempo de Jesus, eles tinham uma característica que os tornava, daqui a pouco você vai ver porque eu estou falando tudo isso para você, tornava eles diferentes dos demais povos daquela época, porque eles eram pessoas que eles exercitavam, né, os pensamentos, a curiosidade intelectual, eles gostavam muito de discussões, olha aí de onde nós herdamos, de debates, eles gostavam daqueles assuntos picantes, de coisas que nunca viu alguém que falava sobre aquilo, eles gostavam disso, e se alguém surgisse com uma inovação, eles logo, de imediato, eram atraídos a essa pessoa. Eles já pegava essa pessoa, e a gente vê isso quando Paulo fez aquela pregação em Atenas, os gregos ficaram alucinados. Em Atos, o Paulo confirma isso em Atos, no capítulo 17, versículo 21, ele diz: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer e ouvir alguma novidade. Olha o que ele está dizendo, que os gregos, eles não se ocupavam de outra coisa, eles ficavam tentando achar alguma coisa nova para curiosar. Os grandes filósofos que surgiram na história da humanidade eram os gregos. Eles imprimiram, né, padrões em todo mundo com seus pensamentos e opiniões sobre vários temas da vida. E quando alguém apresentava então alguma ideia nova, alguém que sabia discutir, alguém que era capaz, né, de influenciar o povo, a massa, os gregos então focavam nessa pessoa e focavam mais atenção sobre essa pessoa e já trazia, né, evidenciava as virtudes aí dessa pessoa, de forma que eles poderiam viver por muitos anos e no bem bom ali na Grécia. Eles eram cercados de discípulos, eles tinham fama e muito conforto. Qualquer pessoa que tinha uma coisa nova, que conseguia desenvolver um assunto, uma pesquisa. E eu penso que talvez seria essa, querido, a intenção desses gregos tentando se aproximar de Jesus. Afinal, né, durante todo o seu ministério aqui, o Senhor Jesus, ele causou, né, muita admiração em todos, né, que o conheciam. E por causa da sua sabedoria, pelos seus ensinamentos, nunca antes visto, né, em homem nenhum, e pelo poder de operar, né, sinais maravilhosos, milagres, e por tudo isso, Jesus, ele arrebanhou sim em torno dele muitas pessoas, muitos discípulos, mas também muitos inimigos. E no final, né, do ministério de Jesus, que durou pouco mais de 3 anos, Jesus chegou em Jerusalém para passar ali os seus últimos dias aqui na terra. Então, imagina o alvoroço que estava ali em Jerusalém, com aqueles, né, um monte de gente se preparando para a festa da Páscoa, e cada dia ia enchendo mais e mais aquela cidade vinda de todos os lugares ali de Israel. E já viu nessa época também, desse contexto que lemos, alguns comentários em Meu Povo, que os sacerdotes e os fariseus, eles pretendiam matar Jesus, e de tal forma que esse grupo de gregos, talvez, quem sabe, formaram ali, eram gregos importantes, quem sabe uma embaixada, uma comissão de gregos importantes. Eu estou falando tudo isso, querido, nunca vi isso. Isso é o que Deus trouxe ao meu coração, nunca vi uma pregação sobre isso. Mas que talvez fosse isso, né, que se encontrava ali em Jerusalém também, que tinha ido para essa festa. Porém, como em tantas outras, né, a resposta de Jesus
parecia ignorar completamente aquela questão deles, mas não. Essas respostas de Jesus simplesmente rechaçou qualquer possibilidade daqueles gregos conhecer o que talvez, ou chegarem, ou obter o que talvez eles estavam pretendendo. Também deixou claro a seus discípulos, o Senhor Jesus, com aquelas respostas, e a todos nós, um ensino tremendo sobre o seu propósito, que é adorar e multiplicar através do servir. E eu vejo nesse texto, querido, Jesus dando uma poderosa aula de adoração, multiplicação e serviço. Aliás, é impossível que haja adoração sem multiplicação e serviço. O nosso culto a Deus, ele implica nisso. O nosso culto a Deus implica em adoração e serviço. Você sabia que a origem, que muitas vezes essa palavra, ela parece que é a palavra letreia, ela aparece nesse sentido. A adoração, ela está com essa palavra, que é latreia, Quando Jesus respondeu ao diabo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Essa palavra adore é a mesma palavra que serviço. Então, serviço está implícito na adoração. Hebreus 9,14 nos diz a razão pela qual Jesus se ofereceu por nós. Foi para que tenhamos consciências limpas para podermos servir, é a palavra adorar, servir ao Deus vivo. Hebreus 12:28 diz, ele acrescenta que somente os que têm graça podem agradar a Deus pelo seu serviço, oferecendo culto com reverência e santo temor. Olha bem, pode agradar a Deus em seu serviço, mas oferecendo culto, esse serviço em forma de culto. Lucas 2,37 diz que aquela profetisa Ana, aquela viúva de 84 anos, servia, adorar é a mesma palavra, e aqui é latreousa, ao Senhor no templo, numa adoração de jejum, oração, dia e noite. Então perceba, queridos, que há um contraste entre essas verdades e o interesse por trás desses gregos. O interesse dos gregos qual era? Conhecer. Aí nós vamos desenvolver isso aqui, você vê que resposta, que parece que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Ver Jesus era o único desejo daqueles homens. Eles queriam ver Jesus. Ver Jesus, e somente isso. Querido, em nossos dias, é o desejo de muitos. É o que acontece nos nossos dias. Esse desejo, somente ver Jesus. Isso continua. Essa cultura continua. E para esse tipo de contato com Jesus, é necessário apenas um congresso, um seminário, um encontro, um mulher 100%, um encontro de jovem, qualquer um. É uma mudança de igreja, uma mudança de filosofia, uma mudança de religião, uma mudança de superstição, mas para relacionar com Jesus, é preciso amá-lo acima de tudo. E se o amamos, nós guardamos os seus mandamentos, e isso coloca Jesus no centro das nossas vidas, coloca Jesus no centro da nossa vontade e de tudo mais. Mas nós vamos meditar, querido, nas respostas de Jesus a esses gregos. A primeira foi esta. Então, ele chama Felipe e diz, Felipe, vá lá e fala para Jesus que a gente quer conhecer ele. Felipe procura André e vai Felipe e André, chega lá, Jesus, tem uns gregos aí fora que quer te conhecer. Aí Jesus, essa foi a resposta de Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Você chega em mim e diz, Ney, eu queria conhecer o Jorge. Eu digo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É um negócio meio estranho, não é? Eu não sei, querido, se essa resposta, se os gregos já estavam lá, se foi diretamente para ele ou aqueles que levaram o pedido para Jesus. Jesus sempre deixou claro que o seu propósito era glorificar o Pai. Ele jamais se rendeu a qualquer sedução humana, por fama, ele jamais. Coisa que até os seus próprios irmãos propuseram para ele. Olha o que diz João 7,4. Os irmãos de Jesus, filho de Maria, os outros filhos,
Quem quer ser bem conhecido, Jesus, não esconde o que faz. Já que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Aí o texto continua, diz que porque nem mesmo seus irmãos criam nele, acreditavam nele. Aí no versículo 6, Jesus então respondeu, ainda não chegou a hora oportuna de eu ir, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode odiar vocês, mas me odeia, porque eu falo do mal que ele faz. Portanto, vão vocês para a festa, eu não vou agora, pois ainda não chegou o momento certo. Então Jesus nunca sofreu pressão por ser famoso. Se alguém quisesse conhecer Jesus, Jesus não faria para mostrar alguma coisa. Aliás, muitas vezes Jesus fez alguns milagres e ele simplesmente não conte, não fale, não conte para ninguém. Agora, cara, surge mais, nesse momento, surge mais uma oportunidade. Jesus dá essa resposta e aí surge, eu creio pela presença desses gregos, mais uma oportunidade dele se tornar famoso. Porque para isso, foi isso que os gregos tentaram fazer com que ele se destacasse. Na verdade, eles queriam dar para eles um lugar numa galeria de fama. E eu vejo Jesus ali enxergando de forma muito clara a tentativa deles, fazer dele, quem sabe, um grande pensador, um grande filósofo. O assunto corria solto. Vão matar Jesus. Já está correndo. Os sacerdotes, os fariseus vão matar. Vamos ver essa gente. O cara é bom. O cara tem um discurso. O cara faz coisa que não se vê. Vamos montar uma comissão. Vamos lá e vamos ver se a gente tira ele dessa enroscada e ainda vamos fazer um totem dele. Vamos fazer uma imagem dele. Vamos fazer dele um novo Deus. Então, Jesus deixa claro para eles o seu propósito, declarando que o momento dele ser glorificado estava chegando, mas que nada tinha a ver com os gregos e nem com a cultura, com a filosofia e nem com qualquer outra intenção humana. Jesus, ele deixa claro que a maneira apropriada como haveria de ser honrado, isso é, pelo testemunho que o Pai daria a ele na sua morte, por sua ressurreição e por sua ascensão à glória celestial. João 7,39 diz que até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus deixa claro que não estava aqui para ser um espetáculo. Jesus deixa claro com essa resposta que ele não era um showman para os gregos ou mais um filósofo que precisava ser reconhecido, mas sim que ele tinha um propósito maior, que era a vida eterna, ou glorificar o Pai, adorando e servindo. Então, ele estabelece na conversa, a partir daí, um tom muito mais, numa expressão mais solene, ele começa a expressar o propósito dele aqui na terra, e aí Jesus em seguida, após dizer, é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado, e logo em seguida ele diz, em verdade vos digo. Sempre que Jesus, querido, usa essa expressão, em verdade vos digo, serviu ou serve como um profundo alerta. E ele faz uma declaração que traz uma conclusão muito apropriada àquilo que estava sendo dito. E isso indica que o que segue após esse, em verdade deve ser recebido, deve ser refletido e precisa ser assimilado, precisa e deve ser obedecido. E foi essa declaração que veio logo após, que veio logo em seguida, o em verdade. Ele diz, tudo isso é a resposta que Jesus deu. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. O que eu vejo aqui, querido? A primeira coisa, se o grão de trigo cair, cada um de nós, assim como Jesus era, nós somos um grão, uma semente. E a escolha de ser semeado é nossa. O texto coloca uma condição, se o grão de trigo cair. Então existe uma possibilidade de não cair. Qual é o propósito, querido? Se essa escolha é nossa, qual é o propósito do semeador? O propósito do semeador, a gente vê na parábola de Lucas 8, multiplicar. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. E é essa a semente
que é o destaque, é o ágio dessa parábola do semeador. Jesus, ele estava ensinando que toda a sabedoria humana, que toda a filosofia, nada disso tem valor eterno. Portanto, tem que cair por terra. O homem precisa enxergar o seu lugar. O seu lugar é o pó, né? E se nós não aceitarmos isso, que nós somos pó e para lá nós vamos voltar, nós não vamos cooperar com nada para o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, assim como Jesus é o nosso modelo, ele como semente foi lançado e ele precisava morrer como um grão para que depois ele pudesse produzir. Jesus, ele estava dizendo, eu sou uma semente para realizar um propósito. E somente no cumprimento desse propósito é que eu serei glorificado. Lembra do texto? Jesus ainda não havia, o Espírito Santo não foi dado porque Jesus não havia sido glorificado. Por quê? Porque ainda não havia cumprido o seu propósito, não havia terminado. Lá na cruz ele disse, o que está consumado. A partir dali, né, já começa o período dele de glorificação. Então, não tente me promover, Jesus dizia, né, a vida de fama, é sucesso, porque eu vim para morrer. O que Jesus estava dizendo para aqueles gregos era isso. Não tente fazer alguma coisa para impedir isso. Se vocês estão ouvindo o boato de que os fariseus e os sacerdotes estão querendo me pegar, não tente me promover, não tente me tirar disso, porque foi para isso que eu vim, e é isso que me glorifica diante do Pai. Então não tente me promover a vida de fama, de sucesso, porque eu vim para morrer, e eu preciso ser deformado na minha forma de Deus, e ser a semente de um novo homem, para multiplicar a sua natureza santa. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu sou a semente do novo homem, e se essa semente cair, não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, nasce um novo homem, uma geração de um novo homem, eu multiplicarei uma nova geração. Mas os gregos estavam ali com a intenção de acabar com isso. Ele disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Então Jesus deixou claro que ele veio para morrer. Sabe, queridos, eu acredito que nós lutamos muito para dar vida àquilo que nós já deveríamos ter matado há muito tempo na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que nós ficamos lutando para dar vida, mas que deveriam já ter morrido. O que Jesus está nos ensinando é que a nossa necessidade de viver intensamente essa vida impede a nossa conformação com Deus. A forma como nós decidimos às vezes viver deforma a natureza divina que nós temos. E para nos formatar a Jesus é preciso ser deformado na nossa forma original. É como aquele grão que ele tem que perder. Ele vai lançado no chão, ele perde a sua forma. Você não vai ver mais, se você semear um grão e ele nascer, acabou. Aquele grão não existe mais. Ele perde aquela forma. A nossa origem, querido, é o quê? Pecado, orgulho, altivez. E isso precisa morrer para que nós não fiquemos sós. Sabe, queridos, muitos estão sós. Estão lutando com seus desejos por fama, sucesso e reconhecimento. É necessário morrer para que a verdadeira glória venha. Jesus estava dizendo, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Por quê? E foi jogado como semente, ia morrer. Não ia ficar só, ia morrer. Ele ia dar muito fruto. Então era chegada a hora dele. Vai chegar a minha e a sua hora de ser glorificado. Colossenses 3,5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E o apóstolo Paulo, ele fala aos Colossenses, né, que eles deveriam morrer para o mundo e as suas concupiscências, mas essas palavras, elas precisam ecoar para nós até hoje. Quando nós somos confrontados, querido, pela palavra de Deus, mediante as nossas atitudes, a nossa maneira de viver nesse mundo, mesmo após a gente ter aceitado Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós precisamos permitir isso. Nós morremos, querido, pouco a pouco para as coisas desse mundo, querido, e a tudo que nesse mundo nos oferece. Jesus estava exatamente dizendo isso para aquelas pessoas que estavam querendo promovê-lo, achar um jeito de fazer Jesus um cara famoso. Ele está dizendo, não, tudo que vocês querem me dar é justamente isso que eu quero matar. Porque eu vim para outra coisa. Então isso acontece quando o Espírito Santo nos adverte
do certo e do errado, ao errado, né, que está à nossa volta, aquilo que Satanás quer colocar em nossas vidas como normal, como certo e como permitido, querido. E essa era a verdade que Jesus destacava: vocês querem fazer de mim alguém nesse mundo, mas eu não sou desse mundo e eu nada tenho a ver com esse mundo. Eu sou apenas uma semente lançada na terra pelo meu Pai, para morrer. Para isso eu vim, porque não haverá multiplicação se não for assim. Então a resposta, ele dá uma resposta, eu não sei se aqueles gregos estavam presentes ouvindo ou não, mas os seus discípulos estavam recebendo o ensinamento que nos transmitiu e nós estamos pregando isso hoje. Foi isso que ele disse em seguida: se morrer, produz muito fruto. No versículo 24. Se nós desejarmos, querido, glorificar a Deus, nós precisamos dar frutos. E nós só produziremos os frutos que glorificam o nosso Pai se a gente perder a nossa forma do mundo e nós nos conformarmos através de uma transformação renovadora da nossa mente. Romanos 12:2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, aqueles gregos, talvez eles esperassem que Jesus fosse mais um daqueles descartáveis sábios que surgiram ali na Grécia, e eu creio ser essa a razão deles desejarem vê-lo. Quem sabe, querido, para fazer dele um troféu, mais um dos tantos filósofos e tantos outros sábios que nós citamos até hoje. Mas Jesus, ele coloca em xeque qualquer que fosse as suas intenções, e Jesus, ele começa ali a dar uma lição atrás da outra em como receber muito mais do que glórias de homem, glórias daqui do mundo. É essa lição que Jesus está nos dando. Jesus deixa claro que existe uma perda maior do que morrer nessa vida terrena e um ganho maior que somente viver as glórias dessa curta passagem que nós passamos por aqui. Ele diz ainda: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. No versículo 25. Você percebe, querido, que Jesus, ele está confrontando aquela cultura, né, de intelectualismo, aquela cultura de idolatria, baseado na sabedoria humana dos gregos. Ele está confrontando isso. Em outras palavras, eu consigo ouvir Jesus dizendo: eu não quero ser um poste ídolo ter um poste ídolo em homenagem a mim aqui na terra. O meu propósito é glorificar e é ser glorificado por aquele que me enviou. Esse é o nosso propósito, querido. É glorificar e ser glorificado por aquele que nos salvou. Esse é o nosso propósito. Não amo essa vida, Jesus estava dizendo, né, que vocês pensam em me proporcionar mais do que a eterna, a vida eterna que o meu Pai preparou para mim. Jesus, querido, ele estava nos ensinando que o mundo iria nos propor condições, que o mundo nos daria a impressão de sucesso, bem-aventurança, fama, mas nos roubaria a eternidade. Era isso que Jesus estava dizendo. E ele nos pede: não ame estas coisas mais que a eternidade. Ele estava nos dizendo que uma hora dessas, qualquer, nós também seremos chamados a ser glorificados. Nós vamos ser. Nós já permitimos, a pergunta é, ser lançado na terra como um grão? Nós já morremos como um grão? Nós já multiplicamos ou ainda estamos a sós como um grão que insiste em viver intensamente os gloriosos dias aqui na terra? Com qual condição nós encontramos? E aí, querido, com mais uma resposta, né, àquele pedido feito pelos gregos, Jesus nos brinda ainda com mais esse ensino precioso: se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha as respostas que Jesus estava dando àqueles gregos e para nós. Querido, você consegue conectar essa resposta ao pedido daqueles gregos? Vamos lá então. Jesus, ele estava declarando que o seu propósito aqui nunca foi ter uma multidão de fãs. Pessoas que simplesmente só quisessem conhecê-lo fisicamente.
Ele não estava transmitindo somente uma filosofia de vida, uma forma, querido, de ser bem-sucedido aqui. Não, não era isso. Jesus estava dizendo que tinha uma obra aqui. E que para conhecê-lo seria necessário enganjar. Seria necessário segui-lo para servi-lo. Ele estava dizendo isso. Que para conhecê-lo seria necessário segui-lo, e para segui-lo seria necessário ser servo. Ah, vocês querem me conhecer, grego? Não tem problema. Me segue, porque eu não sou atração de ninguém. Eu não sou palhaço de circo. Vem aqui, vocês me seguem, vocês me servem, aí vocês vão me conhecer. Querido, eu assim, acho que Deus tem um quê com as pessoas que só quer conhecer Jesus. Jesus, Ele está nos dizendo para conhecê-lo, que para conhecê-lo é preciso andar com Ele, mas que é impossível estar com Ele sem ser servo. Porque Ele disse, aonde eu estou, ali também estará o meu servo. Aonde eu estou, ali também estará o meu servo. Os gregos, eles não estavam com esse desejo de servi-lo. Foi eles mesmos que disseram, nós queremos conhecer Jesus. Apresente-nos para Ele. Vem cá, Felipe. Vai lá e fala que tem uns gregos aqui, só isso que eles queriam. E tem muita gente assim na igreja, querido. Se sente bem com a presença de Jesus, porém não quer andar com Ele, porque isso implica em estar aonde Ele está e ser servo. Não basta conhecê-lo, é preciso estar onde Ele está, e quem está onde Ele está serve, é servo dele. Jesus, Ele não quer ser conhecido apenas, e Ele nem precisa ser conhecido, Ele quer discípulos, amigos que andem com Ele. E por quê? Porque Ele tem uma obra a fazer. Ele tem uma obra a fazer, e a menos que o sigamos, nós jamais seremos servos de Jesus. Não dá para ser servo sem seguir, mas também não dá para seguir sem ser servo. Ele termina a sua sessão de resposta afirmando, e se alguém me servir, no versículo 26, o Pai o honrará. Está dizendo, ó grego, tem muito mais do que vocês pensam. Tem muito mais do que vocês fazerem uma estatuazinha minha e me deixar famoso. O Pai tem mais para vocês. Ande comigo, não queira só me conhecer, ande, me sirva, que o Pai vai honrar vocês. Vai dar mais do que vocês têm nesse mundo, a fama, né, as suas filosofias, tudo que vocês têm nesse mundo, o Pai vai dar mais do que isso. Então o maior grau de honra, querido, é estar em servir ao Senhor. Não há adoração sem serviço. A adoração, como nós já falamos, a palavra latreia por si só, ela já é um serviço a Deus. E a nossa, querido, liturgia, ela não pode dissociar do servir, porque, né, o fundamento, a prática cristã é a adoração, que está dentro daquela palavra que é servir. Isso está em servir a Deus, através do quê? De servir um ao outro. Como que nós servimos a Deus aqui? Quem serve aqui no Ministério de Música está servindo a igreja. Quem é pastor está servindo ao corpo, está servindo um ao outro. Quem é líder de célula, servindo um ao outro. Quem é diácono, quem é um voluntário, está servindo um ao outro. João 13,14 diz, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Lucas 22:27. Pois quem é maior, Jesus pergunta, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Percebe, querido, que Jesus nivelou senhores e servos? Você percebe que no reino de Deus não tem servos e senhores? Ele diz, quem é maior daqui? Quem é maior? É o Senhor Jesus, não tem ninguém maior do que o Senhor. Pois é, eu sou maior e eu estou entre vocês servindo. Olha que lição, querido, que Jesus dá naqueles gregos. Se eles não estavam ouvindo, e eu creio que eles entenderam tudo, está escrito aqui para nós entendermos, seus discípulos entenderam. Ei, você nem deveria ter falado para mim que tem uns gregos querendo me conhecer, porque vocês sabem que quem eu quis para me conhecer está andando comigo, vocês. E eu estou ensinando vocês o que é andar comigo, como é andar comigo. Quando se anda com Jesus, querido,
Ninguém maior, ninguém menor. Todo mundo é servo. Todo mundo é amigo. Todo mundo serve na mesma dimensão. Não existe alguém, não existe pastor, não existe líder, não existe ninguém maior do que ninguém. Mas se alguém julga ser o maior, toma o exemplo de Jesus, que é o maior que está à mesa, mas é o que está entre os outros, servindo. Esse é o chamado, querido. Sabe, querido, você, líder de célula, você que pretende ser um líder de célula, tira esse jugo de sobre você. De você, sabe, às vezes ter que fazer tudo, de ter que resolver tudo. Não, você ali não é maior que ninguém, você é um facilitador. E isso tira um peso de sobre a gente, eu sou igual. A mesma responsabilidade que você tem, como líder, como pastor, todos têm em servir, porque todos servem de igual maneira. Todos foram chamados para isso. Não há um peso maior para o líder. O líder, ele facilita, é o que recebe as informações, mas todo mundo serve da mesma forma. Foi isso que Jesus disse. Eu não estou precisando de fama, estou precisando de gente que anda comigo e que serve. Estou precisando de servo. E se você quer ser servo, não importa o seu nível, não importa o que você é, você vai ser servo, você vai andar comigo. E aí isso se torna em adoração, isso se torna em multiplicação, isso torna o maior serviço, querido. Para concluir, que os nossos discipulados, nossos aconselhamentos, não dê às pessoas uma falsa imagem do amor de Cristo. Porque, querido, olha, Jesus poderia dizer, tem uns gregos aí, tudo que eu quero é ganhar algum grego para Jesus, né? Ou, vem cá, que eu quero é ganhar um desses caras. Quer me conhecer? Manda eles aqui, senta aqui, eu vou conhecer, eu quero, porque se ele me conhecer, eu vou falar. Olha, querido, a gente às vezes planta um negócio tão distorcido, como se Jesus precisasse disso. Diga assim comigo, quem precisa de alguma coisa do céu, sou eu. Mas nós às vezes relacionamos com Jesus como se Ele precisasse de alguma coisa de mim. Querido, por favor, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido eliminados. Se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor, mas nada que eu e você, não há nada que eu e você possa fazer que muda o ambiente celestial para Deus. Sou eu, querido. Sabe, o meu negócio é Deus, é Ele, só Ele. O negócio de Deus sou eu, é você. Você. Então, querido, né? Por favor, querido, se relacione com Deus assim, porque senão a gente se distancia demais, ou a gente acha que está vivendo um nível de relacionamento intenso, quando às vezes a gente só participa de algumas reuniões onde fala dele, eu sei tudo sobre ele, mas eu nunca andei com ele. Eu não sirvo, porque ele diz que se andar com ele tem que ser servo. Não há como andar com ele sem ser servo. Nós precisamos parar, querido, de às vezes dar essa falsa imagem do amor de Deus, como se Deus vem do jeito que está, não precisa fazer nada, não precisa se abnegar, não precisa se dedicar, Ele te ama, Ele te quer, não precisa fazer nada. Quem disse isso? Aonde está escrito isso? E quem na Bíblia foi assim? Por que homens pagaram tão caro para que o Evangelho chegasse até nós e agora eu simplesmente vou beber e comer e pronto? Esse é o amor de Cristo para toda a humanidade. Esse é o chamado de Cristo. Mas não é o desenvolvimento do relacionamento com Ele. Vocês são interessantes, gregos. Mas vem andar comigo, não venha me conhecer. Não venha me conhecer para depois ter o que falar de mim, não. Vem andar comigo, vem ter experiência. Vem experimentar da minha bondade, do meu amor. Vem fazer o que eu faço. Daqui a pouco eu vou embora. E eu preciso deixar pessoas que vão fazer o que eu faço. E eu dou poder para que eles façam coisas maiores ainda. Para quê? Jesus não quer parente.
parente chegado. Ele quer servo, filho servo. Que nós mostremos às pessoas que Jesus é mais que um cara legal, querido, batalhando por admiradores, likes, curtidas, seguidores distantes. Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Não há mais nada que Jesus possa fazer por você. Ele já levou todas as suas enfermidades, todas as nossas dores, já perdoou os nossos pecados, já nos colocou assentado com ele nas regiões celestiais. O que mais está precisando para eu fazer alguma coisa? O que mais que eu preciso pedir para Deus? Que ele já não me deu. Se eu não tenho, deve estar faltando andar com ele, servir a ele. Deve estar faltando, querido. Que tenhamos a consciência de que o reino de Deus foi firmado com o precioso sangue de Jesus. E ele é mantido como? Ele é mantido com seus servos, que não se negam a segui-lo com a cruz após ele. Não dá para seguir Jesus sem cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, e certamente você me seguindo, você sabe, vai ser o meu servo. Adorando, multiplicando e servindo. É preciso entender que o simples desejo de conhecê-lo não faz de nós seus filhos, seus adoradores e servos. Não faz. E que não sejamos teólogos, intelectuais, sábios para entender tudo de Jesus e nada de serviço, nada de servir. Ser bom de Bíblia não garante a eternidade. Ser bom de serviço, porque isso latreia, adoração. Eu adoro a Deus quando eu prego, ganho pessoas para Jesus, quando eu sirvo as pessoas que vêm na igreja, quando eu lidero uma célula, quando eu amo liderar, quando eu sou apaixonado por vidas, porque não há nada que Jesus fez aqui que não fosse por vidas. Quando eu me importo com as vidas, não é, querido, com o meu carguinho, não é com a minha família, não. Jesus está dizendo, não, ei, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E se o grão de terra, se o grão caindo, não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que por amor de mim perder, esse vai achar. E aquele que me segue, me serve. E aquele que serve será honrado pelo meu Pai. Então, querido, olha aí. Tem cara aqui de filósofo, tem cara de... Não, é simples o evangelho, é simples. Aqueles gregos, eles queriam ver Jesus, e nós? O que nós desejamos que é maior do que isso? Não é difícil a gente ter mais que uma resposta religiosa, negacionista. Basta a gente analisar a nossa vida mediante as necessidades do reino. Querido, vamos ser sinceros conosco mesmo. Quando eu leio a palavra de Deus e eu vejo todo o chamado de Deus para a minha vida. Eu vejo o meu nome ali. Meu nome está ali. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou batalhando por isso. Eu faço isso. Será, querido? Eu imagino esses gregos voltando com o rabinho no meio das pernas, dizendo, não era isso que a gente veio fazer aqui. E eu vejo muitos crentes com o rabinho no meio das pernas saindo, não era isso que eu vim fazer aqui. Eu queria milagre. Eu queria conhecer Jesus. Queria uma palavra profética. E Jesus está dizendo, não, vem andar comigo, venha ser meu servo, que o Pai vai te honrar. Esse é o convite de Jesus. Sabe qual é o convite de Jesus? Venha morrer. Porque se você não morrer, você vai ficar só. Mas se você morrer, você vai multiplicar. Você vai dar muitos frutos. Sabe por que não ganhamos mais vida para Jesus? Porque a gente está mais preocupado com os vivos do que morrer. E os outros estão preocupados com a gente do que com sua morte. Se a gente morrer, morto não sente nada, morto não sente rejeição, morto não sente abandono, morto não sente inveja, morto não sente nada, morto. Por isso que precisamos morrer, querido, para esse mundo. Somos o grão. Jesus estava dizendo, a minha natureza
eu fui lançado, minha natureza agora é humana. E essa natureza precisa morrer para que o homem santo... O primeiro Adão perdeu isso, mas Adão não tinha como fazer isso, retornar isso. Então Jesus manda o seu único filho, imaculado, sem pecado. Se fez homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Tudo o que você possa desejar, pensar, Jesus também podia. Então ele veio e ele precisava matar essa natureza. Ele era o grão de trigo que precisava morrer. Não ficar famoso. Ele ficou famoso. Sabe, querido? Não é o problema, não é ficar famoso como Jesus ficou famoso. Jesus ficou famoso por glorificar com o seu propósito, com a sua obra, ao Pai. Nós vamos ficar famosos por quê? Quando a gente morrer, vão lembrar da gente como? Qual é a memória, querido, que vão ter da gente? Talvez esse grego, como eu falei, saiu lá com o rabinho no meio das pernas, não era isso. A gente veio aqui para tentar levantar o cara, dar uma moral para ele, ele fala para a gente que a gente tem que morrer, que a gente tem que servir a ele, andar com ele, servir a ele. Não era isso, a gente estava pensando em outra coisa, levantar a bola do cara, afinal, quem é que faz essas coisas que ele faz? A gente não faz isso? Jesus, uau! Se você conhecer Jesus, Jesus, uau! Jesus, uau, uau! Mas e aí? E o que mais? Vamos andar com ele. Vamos andar com ele. Servir a ele. Servir a ele. Seja profundo na sua adoração. Servindo. Sai das beiradas. Vai no meio, vai no fervo. Sabe, seja um perturbador da ordem pública aqui na igreja. Fale. Se mostre. E se tiver alguém te impedindo, continue. Você diz, eu sou um servo, eu sou um adorador, eu estou louco para multiplicar através da minha adoração, porque eu sigo a Jesus, dele eu sou um servo, eu preciso. É uma necessidade minha. Estou louco para morrer, porque a minha natureza não pede isso, minha natureza é preguiçosa, ela quer sombra e água fresca, mas eu estou a fim de matar esse grão, porque esse grão precisa multiplicar. Estão comigo? Amém? 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 Se falou amém, já se comprometeu. É isso que Deus espera, querido. Para de achar que é o pastor Ney, que é pastor Kelly, pastor Jorge, que está pedindo algo mais de você. É Deus. E não é porque Deus precisa, é porque você precisa. Você precisa, eu preciso. Amém, queridos? Podemos orar? Não entendi, mas eu ouvi. Para encerrar. Sensacional? Pode ficar em pé, querido. Seja estupidamente servo. Amor. Seja estupidamente servo de Jesus. Amém?